Podem sentar, meus irmãos. A alegria que tiveram os pastores quando Jesus nasceu, eles foi anunciado que em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo Senhor. Os pastores que eram judeus. Esta alegria nós hoje sentimos, representados pelos magos que se encheram de alegria ao verem aquela estrela no Oriente e se puseram a caminho para contemplar e adorar o Deus e o grande Rei, o Deus que se fez homem, o grande Rei. Esta alegria é nossa, porque nós somos representados por eles, porque Cristo veio para todos os povos, não só para o povo hebreu, o seu povo escolhido, mas nós agora formamos parte de seu povo, uma nação santa, somos também o seu povo escolhido, regenerados pela água do batismo e guiados pelo Espírito Santo em nossas vidas. Assim, nós hoje nos alegramos, a solenidade da Epifania, que significa manifestação da glória, é motivo para nós de grande entusiasmo, de grande alegria. Sou cristão pela graça de Deus, sigo a Jesus, sou filho de Deus, participante da vida divina, unido a Cristo pela graça e também sou herdeiro do céu. Este é o grande anúncio que a igreja faz para todos os povos e faz para cada um de nós no dia de hoje. Vejamos então como foi recebido Jesus. Nós podemos observar aí 3 classes de pessoas que receberam Jesus, ali nesse texto que acabamos de ouvir. Primeiro foi Herodes, que estava mais preocupado com o seu trono, com as suas vaidades, com o seu poder. Cheio de egoísmo, havia conseguido aquele trono por meios escusos e de articulações lá no Senado romano, foi nomeado rei, embora não tivesse direito de herança como rei, nem era judeu, mas estava ali representando o poder romano e dominando aquele povo com seu orgulho, com suas vaidades, com a sua grande sede de poder, disposto a destruir qualquer pessoa que entrasse no seu caminho. Representam aqueles que querem realmente seguir a Cristo, ou que recebem a Cristo, mas estão mais preocupados consigo mesmos, mais preocupados com as suas vaidades, mais preocupados com as coisas do mundo. Ouvem falar de Jesus, realmente nasceu, foi um grande homem, mas isso não me interessa tanto, tenho tantas outras coisas para fazer, que isso fica apenas como um detalhe. Acontece isso também dentro da nossa igreja. Recebo Jesus por costume, está ali, eu vou à missa, eu rezo, muitas vezes recebo os sacramentos, mas eu não deixo que ele entre na minha vida exatamente porque eu tenho outras preocupações. Estou mais preocupado em ganhar dinheiro, em ter meu status social, em me mostrar poderoso diante das pessoas, mais preocupado com as minhas coisas, e que se tiver que escolher entre o poder que eu tenho aqui na terra de gerenciar minha vida em Cristo, eu prefiro seguir o meu caminho e não o caminho de Cristo. Tenhamos muito cuidado, porque nós podemos ser também como esse Herodes, mais preocupados conosco, em fazermos nossa vontade, nossos anseios, egoístas, e deixar Jesus de lado, se tivermos que escolher. A segunda classe de pessoas foram aqueles sacerdotes escribas, os doutores da lei, e conheciam toda a lei. Herodes o chamou e perguntou onde vai nascer, porque vieram os homens de fora, muito ricos, muito poderosos, estão aqui dizendo que o menino nasceu, o rei nasceu, o Messias nasceu.
E eles então, vamos procurar saber onde vai nascer o Messias. E estudando as Escrituras, e que conheciam profundamente, disseram: em Belém de Judá vai nascer o Messias. Está previsto aqui no profeta Miqueias: vai nascer o Messias, e tu, Belém, terra de Judá. O Messias vai nascer num lugar pequeno, pobre, que é a menor entre as cidades. Não vai ser aqui em Jerusalém, é aqui perto, mas não é em Jerusalém. E Herodes passa para os magos esta informação. Só que os doutores da lei sabiam de tudo, mas não se põem a caminho. Não querem ficar mal com a sociedade, não querem, se enchem de dúvidas, embora já soubessem que era o tempo da chegada do Messias. As profecias todas levavam para aquele momento, que era a plenitude dos tempos. Eles estavam mais preocupados em manter o status social. Não vão ficar mal com Herodes, e vai que não é, e acontece que de repente não é ele, e nós vamos ficar mal. Então vamos ficar aqui parados, quietos, porque não queremos ficar mal com Herodes. Afinal é o rei que nasceu, foi o rei que nasceu. Não vamos ficar mal com Herodes. Isso é um problema sério na nossa vida, porque muitas vezes nós conhecemos tudo, damos todo valor à doutrina, todo valor aos mandamentos, todo valor aos sacramentos, sabemos tantas e tantas coisas das leituras que fazemos, das palestras que ouvimos, mas em que isto nos leva a atitudes? Temos condições de romper com certas situações ou com certos paradigmas para seguir a nosso Senhor? Em que o nosso conhecimento, a doutrina que professamos, a Santa Missa da qual participamos, os sacramentos que recebemos, em que isto nos leva a atitudes no dia a dia? Em que isto nos faz mudar, nos faz ser melhores? Ou temos apenas uma religião de casca, de ritos, de aparência? Esse é um grande problema hoje, que por um lado nós vemos um grande liberalismo, em que quase mais nada é pecado. Por outro lado vemos muitos escrúpulos, mas no meio dos dois nós vemos aí uma busca de uma religião formal apenas, e que não muda da nossa postura de cristãos. Somos como aqueles sacerdotes, escribas e doutores da lei. Conhecemos tudo, mas isso não muda em nada a nossa vida. Somos capazes de discutir, de irmos para a internet, falarmos outras coisas, e falarmos muitas vezes da tradição, da missa, etc. Mas isso muda a nossa vida? O nosso modo de agir? Muda no nosso relacionamento familiar? Muda na nossa postura como cristãos? Então é preciso nós fazermos uma revisão, porque pode ser que estejamos em algum ponto sendo como aqueles que conhecem a lei, sabiam onde ia nascer o menino, mas eu não vou para lá. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, prefiro ficar bem com todo mundo, sobretudo com aqueles que são os grandes deste mundo, porque não quero perder a minha posição, perder o meu status, perder aquilo que eu acho que é importante para mim, que não é evidentemente Cristo. A terceira classe de pessoas que tomaram conhecimento, a igreja nos apresenta aí por São Mateus, aqueles magos que vieram de longe, que não tiveram contato com os anjos como tiveram os pastores, não tiveram contato profundo com a lei como tinham lá os sacerdotes, escribas e doutores da lei, embora conhecessem também algumas profecias, que não tiveram contato com o povo como Herodes, que estava lá, via, queria agradar todo mundo, mandou até fazer um templo para agradar os judeus. Não, eram pessoas de longe, vieram de longe, e se puseram a caminho
guiados por uma estrela, inspirados pela graça, se puseram a caminho. Não mediram esforços, quando certamente foram objetos de zombaria, de chacota. Vocês vão seguir uma estrela? Tantos gastos, dromedários, camelos, um séquito, toda uma estrutura para uma viagem longa e difícil, no sol escaldante do dia e no frio da noite, dormindo em tendas e levando todo esse aparato, cada um da sua região, em busca de um anúncio de uma estrela. Meu Deus, que disposição, que generosidade, que coragem para irem contra aquilo que aparentemente seria o melhor, seria mais cômodo. Eles foram. Ficam olhando os homens modernos, como tem dificuldade para seguir a Cristo, como tem dificuldade para romper com maus costumes, com más situações, e até romper com certo desejo de estarem bem com todos, de serem politicamente corretos. Como é difícil essa ruptura. Como é mais fácil ficarmos no nosso comodismo, dizendo, eu professo a minha fé aqui dentro e acabou, mas isso não muda nada a minha vida. Aqueles homens foram. Eles são para nós um exemplo. E por que foram? O que foi que eles viram? O que foi que os atraiu? A Bíblia fala que foi uma estrela. Por que eles viram aquela estrela? Porque olhavam para o alto. Porque nós não vimos a estrela, que na verdade a estrela é o próprio Cristo, porque nós não olhamos para o alto. Nós só olhamos para as coisas de baixo. Só pensamos nas coisas da terra, em estarmos bem com todos, em termos dinheiro bastante, em fazermos muitos investimentos, em cuidarmos do nosso futuro. Só isso, o que é importante, mas não é o principal. O que é o principal na nossa vida? Qual é a razão de viver e vale a pena entregar tudo por causa desse ideal? Qual é o nosso ideal? Eles seguiram a estrela, e a estrela é Cristo. Eles deixaram tudo para seguir a estrela. Nós, depois de mais de 2000 anos de cristianismo, nós não temos a coragem de seguir a Cristo como devemos seguir. Fica uma questão, por quê? Quais são as causas dentro de nós mesmos que nos impedem a termos Cristo como nosso ideal? Meu Deus. No dia de Natal visitei uma família e um rapazinho mostrou lá o presépio, não sei se em tom de deboche, mas disse, conhece o menino? Conhece o menino? E apontando para a imagem do menino Jesus, conhece o menino? Ah, conheço, desde criança, e sou apaixonado por ele até hoje. Essa paixão, no bom sentido, nós devemos ter por nosso Senhor, que nos atrai. Meu viver é Cristo, diz São Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Meu Deus, será que nosso viver é Cristo? Ou temos um coração dividido? Dividido com uma situação, dividido com uma pessoa, dividido com outros ideais. Meu Deus, meu Deus. Não caiamos na vaidade de usarmos a nossa fé para aparecermos diante dos homens. Eles saíram e foram atrás de Cristo. Não medamos esforços para ir buscar nosso Senhor. Não me damos esforços. Não me damos. Hoje somos muito acomodados. Queremos tudo muito fácil. Não me damos esforços. De jeito algum. Mas eles renunciaram tudo. E aí nós vemos a segunda virtude deles. Deixaram tudo. Suas coisas,
suas situações, suas famílias, e foram atrás de Cristo. Às vezes há momentos da vida em que temos que fazer escolhas, e são muitos momentos. Escolhemos a Cristo, Ele é o centro e a razão de viver. Para aqueles magos foi, e eles saíram, escolheram nosso Senhor e foram. Depois, chegando a Belém, eles contemplaram o menino com Maria, sua mãe, e é claro, se contemplamos a Jesus, contemplamos sempre com a mãe, e prostrando-se o adoraram, ajoelhando-se o adoraram. Nós temos Jesus hoje na Eucaristia, contemplamos Jesus escondido sob os véus eucarísticos de pão e de vinho, mas está ali. Que cuidado nós temos com a Eucaristia, que zelo, que amor, que sentido de adoração, de respeito pelo sagrado. Vamos ou não? Deixamos que Ele entre em nossa vida para nos unirmos a Ele ou não? E eles se prostraram e o adoraram. E aí há um terceiro ponto, e já vamos partindo para o final dessa homilia. Eles, avisados em sonho que não fossem por Herodes poderia até matá-los, eles voltaram para os seus países por outro caminho. Quem conhece a Cristo, quem contempla a Cristo, deve ir por outro caminho. Não o caminho do mundo, mas o caminho outro, uma nova postura. Nós precisamos restaurar os costumes cristãos de novo na sociedade. O maior meio de combatermos o mal do mundo é nós buscarmos viver o cristianismo em plenitude e restaurarmos os costumes cristãos. O costume da oração diária, oração em família, rezar de manhã quando acorda, rezar à noite antes de se deitar, rezar o terço diariamente, rezar antes das refeições, sem ter respeito humano, onde você estiver. O costume de passar por uma igreja e se benzer, podendo entrar, fazer um pouco de adoração. Esse costume, digamos, paralitúrgico, que devemos fazer todos os dias. Mas também os costumes do nosso modo de vestir, com a modéstia, sobretudo as mulheres nesse tempo de verão, vistam-se com modéstia e vistam-se como mulheres, uma veste feminina, elegante, bonita, mas que agrada ao Senhor, e não serão objeto de desejos para os homens, que muitas vezes pecam pelos olhos por culpa das mulheres que andam mal vestidas, embora eles também tenham sua culpa própria. Então, procurem vestir-se com modéstia. Os homens também, né? O homem ficar sem camisa, isso não pode. Modéstia. O corpo é templo do Espírito Santo. Está muito quente, pelo amor de Deus. Não venha com essa história de ser muito quente, porque senão o purgatório é mais quente que isso. Vamos suportar isso com paciência, sem ficar reclamando, né? Vamos vestir com modéstia, né? Até em casa. Em casa a pessoa fica mais livre, mas não vão às últimas consequências, por favor, né? Com modéstia. Modéstia no modo de falar com as pessoas, com respeito, com educação. São costumes cristãos que se perderam. Com caridade, falando coisas boas. Jamais um cristão deve abrir a boca para falar uma palavra de baixo escalão, de jeito nenhum. De contar piadas imorais, de fazer brincadeiras com pecados contra a castidade, de contar piadas envolvendo as coisas santas, de jeito algum. São costumes cristãos, de ter boas conversas, bons diálogos, coisas que edifiquem, que construam, das relações sociais.
Como vão se divertir? Procurem divertimentos sadios, nada que possa levar ao erro, ao pecado. Procurem ambientes bons, não ambientes pervertidos. O cuidado maior no uso das redes sociais, para não ser ali um ambiente de vaidades, mas um ambiente em que procure ter bons relacionamentos e procure aprender e construir, não para aparecer como numa praça pública, se colocar no pedestal e todo mundo vê que eu sou o melhor, mas como algo de contribuir e também receber alguma contribuição. Nos namoros, procure ter um namoro santo. E namoro santo não é só namoro onde não há pecado contra a castidade, também, mas namoro santo é um namoro que seja realmente um tempo de conhecimento mútuo, de companheirismo, para que haja ali as trocas de ideias e de costumes, e que haja uma influência boa de um para com o outro, na compreensão, na alegria, no perdão, no conhecimento mútuo, como disse, para que os dois possam crescer e, se for da vontade de Deus, possam ter um casamento santo, de acordo com a lei de Deus. Procure ter um matrimônio santo, um matrimônio que seja de acordo com a lei de Deus, buscando dar-se mutuamente, o dar-se e receber mutuamente num consórcio de toda a vida, para o crescimento dos dois na santidade e para ser exemplo na sociedade e para gerarem filhos para a glória de Deus e para a salvação. São costumes cristãos que nós vamos perdendo na nossa sociedade, e além de outros, aqui eu não vou me estender mais, e que são necessários. Assim nós combateremos o mal, combateremos tudo aquilo que é contra o reino social de Cristo, procurando nos restaurar em Cristo, seguirmos outro caminho, como que seguiram os magos, que é o caminho de Cristo, transformados pela graça. É um programa que temos que restaurar na sociedade, de novo, os costumes cristãos, os valores cristãos que se perderam, inclusive nos nossos meios católicos, pois o liberalismo entrou na sociedade e entrou também na igreja. E, infelizmente, muita gente faz o erro sem saber, e muita gente se perde e deixa de seguir a Cristo, porque o que importa é viver como a maioria vive. Aprendamos dos magos. Eles nos ensinam, nos dão um tapa, muitas vezes, dizendo: vocês receberam tantas coisas e nós precisamos vir de longe para mostrar para vocês o que é a verdade. Quantas vezes pode acontecer conosco também. E pensamos a Santíssima Virgem Maria, que apresentou a Jesus aqueles 3 magos, recebendo aqueles presentes em nome do menino, para que ela possa nos encher da caridade, do espírito de sacrifício e, sobretudo, o espírito de amor a seu Filho Jesus.